O mundo azul de One Piece é formado por várias nações, cada uma delas possui o seu respectivo governante. Aqui você tem reis e rainhas por todos os lados, seja dentro ou fora da Grand Line, e por muito tempo se acreditava que esse mundo caótico, cheio de consciências ambiciosas, era liderado apenas por uma coalizão de todas as coroas que participam do Reverie. Porém, no capítulo 908, fomos apresentados a uma figura sombria e delicada que adentrou no Salão do Trono Vazio, o símbolo de igualdade entre as governanças do mundo, e se sentou nele, demonstrando sua identidade ainda mais influente, ao ponto de que até os Gorosei se curvaram diante a sua presença. Dessa forma, por quase 8 anos, Imu foi considerado, juntamente com Barba Negra, é claro, o possível vilão final da obra, por conta da sua presença, sua aura sinistra e principalmente a sua frieza. O cara não só criou o governo mundial, mas também governa e manipula esse mundo azul como um mestre de marionetes. Teorias vieram e se foram, só que então, no recente capítulo 1779, tivemos uma baita revelação bombástica. No recente arco de Elbaf, a Terra dos Gigantes, quando após inúmeros acontecimentos envolvendo a elite da Terra Sagrada de Mary Joyce, ou seja, os Cavaleiros de Deus, Imu, o Rei do Mundo, decidiu surgir diante de seus principais inimigos com uma aparência diabólica e com poderes que superam até mesmo as lógicas das Akuma no Mi. Quer saber mais sobre um dos personagens mais fortes da atualidade entre todos os animes? Então se liga que eu vou falar sobre isso agora. Fala, meus aventureiros, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou Chorou e estamos aqui em mais um vídeo, só que dessa vez com um tema levemente diferente. Eu diria que até um pouco especial, porque estamos falando sobre uma das minhas obras favoritas e inclusive sobre um personagem específico que tem dado o que falar recentemente, Imu Nerona. Quem é esse cara? Ele vem do século perdido? Qual é de fato a extensão de seus poderes? E bom, é isso que vamos conversar um pouco nesse vídeo. Lembrando, pessoal, se essa for a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a conhecer um pouco desse recinto, tá bom? Mas, se já for um aventureiro de longa data, deixa o like lindão aí embaixo, que isso me ajuda bastante, tá bom? É isso, meu povo. Simbora conhecer essa figura misteriosa. Em um mundo onde a liberdade é o maior objetivo, existe alguém que nunca precisou lutar por ela. Enquanto piratas enfrentam o mar e governos exibem seus poderes, existe uma presença que nunca foi anunciada, um nome que não deveria mais existir, uma figura que não deveria estar lá. Imu Nerona não governa apenas o mundo de One Piece, ele governa até mesmo aquilo que você sequer pode lembrar. Nerona já havia sido mencionado, entre muitas aspas, aqui, tá bom? Desde Skypiea, pois na Arca Maxim de Enel haviam kanjis que, além de significarem Deus, poderiam ser lidos como Nerona, caso fossem colocados separadamente. E aqui já tínhamos um vislumbre de que essa entidade da atualidade poderia ter indícios e aspirações baseadas em elementos que existem no arco de Skypiea, porque se vocês pararem para pensar, esse é o momento onde somos apresentados ao conceito de Deus, e nesse caso seria um título de governança que já passou pelo Gunfall e também pelo Enel, sem contar também a presença de elementos como a existência dos 4 deuses, Sol, Chuva, Terra e Floresta. Podemos até dizer também que Skypiea é quase como um prelúdio para o final de One Piece, não só por causa de suas temáticas e assuntos abordados, mas também como a própria personalidade do vilão principal, que é o Enel, como ela é construída e também como é trabalhado o seu complexo de superioridade. Nessa jornada de Skypiea até os arcos do Reverie, Wano, Egghead e Elbaf, começamos a receber fragmentos de uma história muito antiga, que consequentemente influenciou toda a atualidade. E o principal arquiteto disso tudo é justamente o Rei do Mundo. Aos poucos, entendemos que, diferente de todos os grandes nomes da obra, Imu não grita, ele não luta e nem se expõe. Ele não precisa disso. O filósofo Michael Foucault descreveu um tipo de poder muito mais eficiente do que a força bruta, o poder invisível, um sistema onde o controle não vem da imposição direta, mas da estrutura que molda o que as pessoas podem saber, pensar
pensar ou sequer imaginar, Imu, dentro desse contexto, não controla o mundo através do medo imediato, ele controla através da limitação da realidade. Se ninguém sabe que ele existe, então ninguém pode se rebelar contra ele. E aqui, eu quero que você entenda o seguinte: existe uma diferença sutil, mas brutal, entre destruir algo e apagá-lo. Destruir, obviamente, deixaria marcas, memórias e consequências, mas apagar é diferente. É fazer com que aquilo nunca tenha existido. Quando uma ilha desaparece sem explicação, quando registros somem, quando a própria história se fragmenta, o que Imu tá fazendo não é governar, e isso todo mundo sabe, mas ele tá reescrevendo a realidade. E é aí que isso começa a ecoar como uma ideia antiga: quem controla o passado, controla o futuro, porque um mundo sem memória é um mundo sem resistência. No outro extremo dessa narrativa, a gente tem um Luffy, um personagem que representa o oposto absoluto, com a sua própria ideia de liberdade e com a sua vontade caótica. Só que o principal ponto aqui é que o Luffy é visível, barulhento e humano. Já Imu é silencioso, intocável, abstrato. E talvez seja exatamente por isso que o verdadeiro conflito de One Piece não seja exatamente uma batalha entre pessoas, mas entre conceitos, e principalmente sobre eles: liberdade contra o controle absoluto. Tudo isso já parecia bem óbvio desde então. Só que aí veio Oda, colocou o dedo na nossa cara e disse: não, vocês não sabem de nada. Já tínhamos a informação que no passado, mais precisamente 800 anos atrás, o mundo era completamente diferente, pois existia um reino imenso com uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que faz parecer que o mundo atual de One Piece é algo pós-apocalíptico. Aquele reino conseguiu façanhas incríveis, mas por algum motivo ele precisou ser parado. Talvez porque ele já tivesse passado do ponto, ou talvez ele já tivesse alcançado patamares tão altos que um certo alguém já não estava tão contente em saber. E aqui a gente entra numa discussão bem interessante. Imu Nerona não aparece e só se revela para alguns poucos. Ele não é adorado mundo afora, apenas por seus cavaleiros, e também nem temido diretamente pela humanidade. E isso se aproxima de uma ideia mais antiga de diabo. Não como um monstro, mas como uma presença que corrompe o mundo sem nunca ser vista. Um poder que atua nas sombras, moldando a realidade sem assumir a responsabilidade por ela. E isso só confirma ainda mais quando você percebe que após a revelação da aparência de Imu e quando ele começa a enfrentar todo mundo em Elbaf, ele se mantém resguardado, continua na greve do silêncio. Ele não é arrogante ao ponto de demonstrar superioridade como um vilão de Naruto, Bleach ou então de Dragon Ball. Ele apenas promulga sua vontade, libera o seu presságio e segue em frente. Geralmente os vilões ou heróis que sejam, que eles são mais arrogantes, e Imu é arrogante, eles têm um discurso, né? Porque não basta ação, ele tem que demonstrar que ele é superior, pelas palavras, pelo jeito e tal. E conforme você disse, ele não tá falando nada, né? Ele fala só o mínimo essencial. Bora, levanta, você tá fazendo aí, vamos. O pessoal tá em choque, o que é isso? Ele só levanta, voa, pega a tropa dele de volta, bota o poder, tá parecendo o pessoal, vai embora. Leva. Mas eu acho que isso é muito pela... Eu acho que ele tem o imediatismo, né? Ele precisa resolver isso quanto antes, porque ele vai ficar ruim. Então eu acho que pros próximos capítulos ele vai lutar contra o Loki ali. Loki vai segurar um tanto, vai começar a fraquejar. O Luffy já vai estar bom pra voltar pra luta. E aí isso estendeu o tempo demais do Imu. Ele vai lutar contra os dois um tempo. Ele conseguiria vencer, só que precisa meter o pé. Agora acabou o tempo de ficar na Terra, vai precisar encerrar a luta ali no meio. Os dois vão ficar vivos, mas vão ficar bem acabados. Ele vai meter o pé antes de conseguir finalizar. Se existe um tal pecado original em One Piece, não seria a propagação de um conhecimento dito ser proibido, mas o apagamento da verdade. E essa inversão do significado de pecado está diretamente ligada por aquele que venceu a guerra no passado e criou o governo mundial. E isso tudo faz de Imu um completo maluco pelo poder absoluto. Ele é neurótico com o controle e precavido com possíveis brechas em seu próprio sistema. Ele apaga histórias, culturas, existências inteiras. E nisso, ele se aproxima de uma figura quase simbólica, aquele que não tenta o homem, mas sim quem redefine o próprio conceito de realidades. No mundo de One Piece, liberdade sempre teve um preço. Alguns lutam por ela, outros fazem acordos para alcançá-la. As chamadas frutas do diabo sempre sugeriram isso, que
todo poder carrega um tipo de contrato. Mas, e se o verdadeiro contrato nunca foi feito por piratas, e sim pelo próprio mundo? E Mustafar não é apenas um governante, ele é a consequência de um sistema que trocou liberdade por controle, onde o futuro é protegido à custa da verdade. E ainda assim, mesmo em um mundo moldado pelo silêncio, existem aqueles que se recusam a aceitar esse acordo. Personagens como Luffy não lutam apenas contra inimigos, eles lutam contra a própria ideia de que o mundo precisa de um diabo para funcionar. E talvez seja por isso que, mesmo diante do controle absoluto, a liberdade ainda existe, não como uma garantia, mas como escolha. Enquanto alguém ainda puder escolher, o futuro nunca estará completamente perdido. E então, meus aventureiros, qual a opinião de vocês sobre o Diabão de One Piece? Vocês acham que, com tantos poderes que já foram demonstrados, Imu Nerona pode ser o vilão final da obra? Ou talvez, será que o Barba Negra vai tomar essa posição de rei do mundo, visto a promessa que Zebek fez a Imu? Deixa aqui nos comentários suas ideias pra gente poder estar debatendo depois, tá bom? Sendo assim, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou ficando por aqui e agradeço se vocês ficaram comigo até aqui também. Fiquem bem e até a próxima.